Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar as piores experiências que eu já tive como programador e como eu consegui superá-las. Muito provavelmente você já passou por isso, ou enfim, todo mundo eventualmente passa quem entra nesse mundo da programação, mas eu vou tentar te dizer, tentar não, eu vou falar o que eu fiz para superar isso e espero contribuir assim com o seu crescimento como programador também. Bom, a primeira coisa que acontece, acho que com todo programador, é aquela coisa de duvidar da capacidade, de realmente começar um projeto, começa a aparecer os erros, né? Você começou aquele seu projeto todo empolgado e começa a aparecer os erros. E aí apresenta duas coisas, né? Isso é um certo padrão. A primeira é, você começa a duvidar de si mesmo, aquela questão da síndrome do impostor do programador. A segunda, que você não consegue resolver os erros, né? Então são dois problemas que você tem, um real, que é a questão de você não conseguir resolver os erros que aparecem, e a outra que é a sua cabeça dizendo que você é um impostor e que programação não é para você. Isso acontece, eu não sei se é com todo mundo, enfim, mas por experiência própria e com base no que eu vejo nesse mercado, né? Eu tenho meus alunos, enfim, eventualmente acontece. E o que eu posso adiantar é, quando esse pensamento vier de realmente você achar que não é o suficiente, enfim, que é um impostor, né, da síndrome do impostor do programador e que programação não é para você, risca isso do seu dicionário, porque não é verdade. Aí fica sobrando a questão do erro, né, dos bugs, que aí eventualmente sempre bugs vão acontecer. E aí você tem algumas opções. Número 1, você pode ir atrás de fóruns, fazer perguntas e ficar na mão das outras pessoas, ok? Ou você, por conta própria, pode ir atrás do conhecimento, ralar e realmente tentar encontrar a resposta. Porque não tem outro jeito. Então, realmente, isso que eu estou te falando, talvez, no fundo você já saiba, mas eu falando assim para você, talvez você veja de outra forma. Porque bugs aparecem até lá no Google, no Facebook, nas maiores empresas. Por que não vai acontecer com você? Então isso já aconteceu muito comigo e eu realmente tinha muito essa sensação, não agora, mas assim, sei lá, até quando eu já programava 4 ou 5 anos, acontecia, né, agora já faz mais de 12 anos que eu programo, mas até quando eu já era experiente e acontecia isso, eu sentia essa síndrome de impostor e eu ficava paralisado e ficava muito revoltado porque eu não conseguia resolver os bugs. Ou quando eu resolvia um bug, aparecia outro bug que não tinha nada a ver. E quanto mais irritado eu ficava, eu via que pior era para mim aquilo. Então, minha recomendação é, quando você passa por isso de achar que não consegue resolver um bug, que você está se sentindo um impostor, é realmente saber que isso é normal, que todo mundo passa por isso, os melhores programadores realmente acontece isso e não tem jeito, é realmente correr atrás. Agora a questão de correr atrás de quando acontece um bug desse, por exemplo. Você tem duas opções, como eu te falei, você pode esperar a resposta de alguém fazer um milagre por você, ou você pode ir atrás também. O que eu sinto hoje é que a gente tem, pelo menos que eu vejo na Dunk, eu fico muito feliz que a maioria dos alunos realmente utilizam o sistema de suporte, eu fico muito feliz, tem que usar o sistema de suporte, mas eu fico mais feliz ainda que enquanto usam o sistema de suporte, já estão indo atrás da resposta por conta própria. E assim, isso é sensacional, porque você vai unir os recursos que você tem, né? Se você estuda em alguma EAD, ou às vezes nem em EAD, você pode fazer uma pergunta no fórum, mas você não fica esperando a resposta, você vai atrás para tentar resolver o erro também. Então você junta todos os recursos que você tem, você não usa só um. Isso é muito importante você saber. Você não pode ficar esperando alguém te dar a resposta. Você pode juntar todos esses recursos, você pode ir atrás da resposta também. E quando eu me dei conta disso, que realmente assim, bugs acontecem, pode ser o bug mais sem noção que você não está esperando que vai acontecer, acontece. Quando você souber que isso pode acontecer, aí você meio que fica blindado e preparado, meio que sempre, vamos dizer assim, alerta, e aí quando acontece isso, não te afeta tanto, sabe? Então funciona muito bem essa estratégia. Agora, experiências reais mesmo que aconteceram comigo, e não faz muito tempo, foi quando, antes da Dunk Code, né, que foi quando eu comecei a colocar minhas aplicações web no ar. E esse é interessante porque acontece com muitas pessoas e às vezes deixam passar, vão deixando, que é o seguinte, você fez a sua aplicação web, ok? Sabe programar, é um bom programador, colocou a aplicação web no ar.
E aí, quando a aplicação web está no ar, começa a dar problemas, porque a gente tem aquela coisa, né? Quando a gente trabalha local, não acontece nenhum problema. Só que daí quando a gente sobe para o servidor, para hospedagem, enfim, o que você tem, começa a dar um monte de problema. E eu passava muito por isso. E eu comecei, já experiente naquela questão de bugs que não me afetava, eu comecei a passar por outro problema: ficar na mão dos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você contrata uma hospedagem e começa a dar problema na sua hospedagem, você não sabe o que fazer e fica na mão da empresa que te oferece a hospedagem para te ajudar a resolver. Isso começou a me revoltar muito, muito mesmo, porque eu pensava assim, putz, eu fiz a minha aplicação web, ela tá toda certa e a hospedagem tá apresentando instabilidade e eu não sei como resolver, né? Não saber como resolver ou também pode ser culpa da própria empresa de hospedagem. Isso acontece. Isso, assim, já aconteceram outras situações, mas essa daqui eu achei interessante trazer no vídeo, porque é como se você tivesse o poder, porque você criou a aplicação, mas algo está segurando e não está deixando a sua aplicação funcionar, que no caso seria onde você está colocando, né, a sua aplicação. E não estou falando só hospedagem, pode ser VPS, dedicado, enfim. E aí quando isso começou a acontecer, eu falei, bom, eu realmente já sei programar, né, aqui falando mais em questão de web mesmo, mas eu preciso também agora desenvolver outras habilidades, que é ser autossuficiente em questão de, por exemplo, se a hospedagem que eu estou utilizando, o servidor começar a dar problema, eu preciso ser autossuficiente e conseguir fazer alguma coisa a respeito e não ficar na mão de outra pessoa. Então, na verdade, esse exemplo que eu estou te dando não é só da questão de hospedagem ou coisas né, dessa área, é realmente você não ficar na mão de ninguém. Certo? Então eu estou utilizando esse exemplo que aconteceu comigo, mas para ilustrar que você não pode ficar na mão de ninguém, você tem que sentir que tem o poder por conta própria de conseguir resolver o problema. Sendo assim, o que eu fiz? Quando eu vi que eu comecei a ficar muito na mão dessas empresas de hospedagem e tal, o que é normal, né? Eles fazem o trabalho deles, mas a gente tem que saber como resolver. Eu comecei a estudar infraestrutura web, eu aprendi como montar meus servidores, eu aprendi sobre segurança, aprendi o que fazer uma aplicação cair, eu aprendi absolutamente tudo sobre isso. Foram, sei lá, um ano de estudo, enfim, continuo estudando até hoje, né? Porque isso é essencial para quem tem aplicações de grande escala, como a própria plataforma da Dunkcode. Então esse foi um exemplo bem interessante que aconteceu comigo e que eu ficava muito, tipo assim, eu não sei o que fazer e não tenho o que fazer. Então isso no mundo da programação não é legal, porque o objetivo principal de você ser programador é ter controle da situação. Então é basicamente isso. Claro que eu já passei por muitas outras coisas, né? Eu não cheguei a falar da área de jogos, mas é mais ou menos esse mesmo princípio. E é isso, foram essa questão de empresas que onde a gente coloca a nossa aplicação, acho que foi o que eu mais tive problemas mesmo, né? Porque quando você está trabalhando local é uma coisa, dá os bugs, ok, né? Você tem aquela sensação de impostor, mas daí quando está no ar e as pessoas começam a ver que não está funcionando e você fica paralisado e não sabe o que fazer, aí machuca. Então essa experiência assim, trazendo aqui para o canal, espero que realmente te ajude, que você veja o que acontece com todo mundo, mas quanto antes você ser autossuficiente, melhor. Comenta aqui embaixo o que você achou, se tem sugestões para vídeo. Hoje eu estou pretendendo postar um tutorial aqui no canal, mas eu tenho que gravar as aulas para o curso ainda, né? Eu tenho novos lançamentos, enfim. E é isso aí, forte abraço e até o próximo vídeo.